Um milionário sem coração humilhou a faxineira. Mas ao ver a foto na carteira dela, gritou e caiu de joelhos. O relógio da cobertura do Grupo Antunes marcava quase 9 da noite, quando Lucas terminou de ajustar a gravata azul marinho no espelho de seu escritório privativo do 28º andar. A vista noturna de São Paulo se estendia como um tapete de luzes, que parecia existir apenas para complementar seu reinado nos negócios. A cidade era dele, ou ao menos era isso que pensava enquanto admirava seu próprio reflexo no vidro temperado. Mais 50 milhões só hoje, murmurou para si mesmo com um sorriso de satisfação, guardando a caneta Montblanc com que acabara de assinar o contrato da nova rede de shopping centers. Lucas Antunes, 38 anos, carregava no nome e nos gestos o peso do império construído por 3 gerações de empresários implacáveis, alto, com ombros largos e olhos sempre atentos como os de um predador. Ele tinha o tipo de presença que fazia recepcionistas tropeçarem nas palavras e estagiários desviarem o olhar nos corredores. A porta de seu escritório se abriu com uma batida discreta. Chefe, estamos indo. Só falta a equipe de limpeza passar. O senhor vai ficar até mais tarde? Perguntou Rogério, seu assistente, já com o paletó no braço e a pasta executiva na mão, claramente ansioso para escapar depois de um dia exaustivo. Vou revisar os termos do acordo dos chineses. Preciso disso pronto para amanhã. Diga para a limpeza não me incomodar. Falando nisso, Rogério hesitou, checando o relógio com desconforto. O pessoal da diretoria ainda está na sala de reuniões. Acho que vai ter aquele happy hour de comemoração do acordo. O senhor não vai. Lucas franziu o senho. Você acha mesmo que vou desperdiçar meu tempo com conversa fiada e batidinha de limão? Respondeu com um olhar gélido, retornando aos documentos sobre sua mesa, quando a porta se fechou. O silêncio voltou a reinar. Lucas gostava assim. A solidão do poder tinha seu próprio sabor. Uma mistura de orgulho e a certeza de que cada decisão sua afetava milhares de vidas. Concentrou-se nos documentos, mas logo seus ouvidos captaram o som abafado de carrinhos de limpeza se movendo no corredor. Irritou-se instantaneamente, do outro lado da porta, no corredor mal iluminado para economizar energia. Marieta Dias, 56 anos, preparava seu carrinho com produtos de limpeza. Os dedos nodosos apertaram o frasco de desinfetante com força, como faziam todas as noites nos últimos 3 anos. Estava cansada. Sempre estava. Mas hoje, seu corpo doía especialmente, depois de ter faxinado o apartamento de uma família pela manhã, antes de seu turno noturno no Grupo Antunes. Dona Mari, cuidado com a sala do Dr. Lucas. Ele ainda está lá dentro trabalhando, avisou Severino, o segurança noturno, um senhor de quase 70 anos que a tratava com a gentileza que faltava a quase todos ali. Vou deixar por último, então. Ela sorriu. Ajeitando o coque grisalho mal feito no alto da cabeça, o uniforme azul claro do serviço terceirizado já estava desbotado de tanto uso, mesmo sendo apenas o terceiro que recebera em 3 anos. Economizava cada centavo, lavando-o à mão todas as noites ao chegar em casa, no pequeno quarto que alugava na periferia. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor espelhado, Marieta olhou de relance para seu reflexo e rapidamente desviou o olhar. Não gostava de ver as marcas que o tempo e o sofrimento haviam deixado em seu rosto. Preferia lembrar-se como era antes, quando tinha apenas 18 anos e ainda acreditava que o mundo poderia ser gentil. Na sala de reuniões, risadas altas indicavam que a comemoração estava a todo vapor. Marieta entrou silenciosamente, como um fantasma acostumado a se mover sem ser notado. Começou a recolher copos descartáveis e guardanapos, enquanto executivos internos caros discutiam números e brindavam com champanhe. Foi uma tacada de mestre. Lucas é um filho da mãe implacável, mas sabe como ninguém fechar um negócio, comentou um diretor gorducho, erguendo a taça. Aprendeu com o velho Honório. Sangue de tubarão corre nas veias daquela família, respondeu outro sem perceber a presença de Marieta abaixada. Recolhendo um guardanapo caído, ela continuou seu trabalho metódico, invisível como sempre fora para aquele mundo. Seus olhos, porém, estavam atentos, sempre atentos, desde que conseguira o emprego no Grupo Antunes. Depois de quase 2 décadas procurando uma forma de se aproximar,
o grupo de executivos se levantou, dirigindo-se à porta. Vamos mostrar as projeções para o Lucas. Se ele aprovar hoje, amanhã já enviamos para os chineses, disse um deles, tropeçando ligeiramente, embriagado pelo sucesso tanto quanto pelo champanhe. Marieta continuou limpando, mas seu coração acelerou. Em poucos minutos, estaria sozinha ali, podendo trabalhar em paz, sem os olhares de desdém ou, pior, a completa indiferença. Contudo, os executivos retornaram 15 minutos depois, acompanhados por Lucas. Ele parecia irritado, como quase sempre. Revisem isso até amanhã, esse item 3 é inaceitável, Lucas dizia, quando seu olhar caiu sobre Marieta, que tentava se tornar ainda mais invisível no canto da sala. Você poderia voltar mais tarde. A voz dele cortou o ar como uma navalha. Desculpe, doutor, murmurou ela, abaixando a cabeça. Eu volto depois, já que está aqui, interrompeu um dos executivos com a língua solta pelo álcool. Pode trazer mais gelo para nós. Lucas observou a cena e algo em seu rosto endureceu ainda mais. Não é garçonete, é faxineira, corrigiu com frieza. Então, virando-se para os colegas com um sorrisinho irônico, acrescentou: Está vendo? Por isso você deve estudar, para não acabar como essa mulher, limpando os banheiros que eu uso. Os executivos riram, uma risada artificial que ecoou na sala de reuniões. Um deles, mais jovem, pareceu desconfortável, mas juntou-se ao coro para não destoar. Marieta sentiu o rosto queimar, mas manteve os olhos baixos, as mãos apertando com força o pano de limpeza. 20 anos de busca para aquilo. 3 anos limpando aquele prédio, para ser humilhada pelo próprio filho que não a reconhecia. Mesmo assim, não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Com licença, murmurou, saindo rapidamente da sala, ao chegar no corredor. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair o frasco de desinfetante. Recostou-se na parede por um momento, respirando fundo. Uma única lágrima escorreu pelo rosto enrugado, que ela limpou rapidamente com as costas da mão áspera. Tudo bem, dona Mari? Perguntou Severino, aproximando-se com preocupação. Tudo sim, seu Severino, respondeu forçando um sorriso. Só um pouco de cansaço. O velho segurança balançou a cabeça, observando a sala de reuniões. Eles não entendem nada da vida real, esses doutores. Acham que o mundo é só deles? Marieta concordou silenciosamente, retomando seu trabalho. No bolso do uniforme, sentia o peso da pequena carteira de couro gasta onde guardava sua maior tesouros. Uma fotografia antiga e amarelada, e o recorte de jornal com a manchete Herdeiro das empresas Antunes assume presidência do grupo. Em sua mente, um pensamento ecoava como havia feito por quase 4 décadas. Um dia você vai saber quem eu sou. Um dia, meu filho. Enquanto isso, na sala de reuniões, Lucas já havia esquecido completamente do incidente. Para ele, a faxineira era apenas mais um móvel no cenário onde seu poder se manifestava, tão insignificante quanto o pó que ela removia todos os dias. O que nem ele nem Marieta poderiam imaginar era que, em algumas horas, aquele encontro aparentemente banal mudaria para sempre o rumo de suas vidas. Já passava da meia-noite quando o último executivo deixou o andar. Lucas permaneceu sozinho em seu escritório, a gravata frouxa pendurada no pescoço e as mangas da camisa dobradas até os cotovelos, a garrafa de uísque, que mantinha em uma gaveta disfarçada de seu móvel de madeira nobre, estava pela metade. Não estava bêbado, apenas naquele estado de relaxamento que lhe permitia pensar com clareza, sem a rigidez habitual. Esfregou os olhos cansados e decidiu que era hora de ir. Reuniu os documentos espalhados sobre a mesa e os guardou na pasta de couro italiana. Checou mais uma vez o celular. 3 mensagens de mulheres diferentes. Todas querendo saber onde ele estava, ignorou todas. Nenhuma delas o interessava realmente. Eram apenas companhias ocasionais. Foi quando ouviu o barulho abafado do carrinho de limpeza se aproximando. Marieta não esperava encontrar Lucas ainda ali. Havia calculado que ele já teria ido embora, como acontecia na maioria das noites. Hesitou na porta, o coração acelerando. Pode entrar. A voz fria de Lucas soou antes mesmo que ela batesse. Só estou terminando. Desculpe, doutor, murmurou ela, empurrando o carrinho para dentro. Posso voltar mais tarde. Termine logo, cortou ele.
sem tirar os olhos dos papéis que arrumava. Não vou ficar aqui a noite toda esperando. Marieta entrou silenciosamente e começou a limpar a sala, mantendo-se o mais distante possível dele. Mesmo assim, seus olhos o estudavam furtivamente. O mesmo queixo determinado, as sobrancelhas grossas que franziam quando estava concentrado. Tinha puxado isso de Jorge. Mas os olhos eram dela, sem dúvida. O mesmo verde escuro, quase castanho sob certa luz. Lucas percebeu o olhar e se irritou. Algum problema? Não, senhor. Ela respondeu rapidamente, voltando sua atenção ao cesto de lixo que esvaziava. Um silêncio pesado pairou entre eles. Quebrado apenas pelo som suave do pano úmido passando sobre as superfícies e o tilintar ocasional de vidro contra vidro, quando ela organizava os produtos de limpeza, Lucas verificou o relógio de pulso. Quase 1 da manhã. Suspirou profundamente e fechou sua pasta. Estou indo. Termine aqui e não esqueça de trancar tudo. Instruiu, colocando o paletó. Foi quando notou algo estranho. A faxineira parecia extremamente tensa, quase trêmula, enquanto limpava a estante de livros. Seus movimentos eram desajeitados, como se estivesse nervosa com sua presença. Provavelmente com medo de ser humilhada novamente. Pensou, sentindo um lampejo incomum de culpa. Não era do seu feitio se importar com os sentimentos dos outros, especialmente de funcionários subalternos. Mas algo naquela mulher o incomodava de uma forma que não conseguia explicar. Marieta sentia o peso do olhar dele. Por 2 décadas imaginara como seria estar face a face com seu filho, mas nunca tinha imaginado assim. Ela como faxineira, ele como um executivo arrogante que a desprezava. O destino era cruel em seu senso de ironia. Suas mãos tremiam tanto que, ao limpar a mesa de centro, bateu na pequena escultura de cristal que a adornava. "Cuidado!" Lucas exclamou, avançando rapidamente e agarrando a peça antes que caísse. "Isso custa mais que seu salário de 1 ano." A súbita aproximação fez Marieta recuar bruscamente. No movimento, sua velha carteira escorregou do bolso do uniforme, caindo no chão e espalhando seu conteúdo, algumas notas amassadas, moedas, um cartão de ônibus desbotado e, o mais importante, a fotografia. Lucas bufou de impaciência e, num gesto incomum para ele, abaixou-se para ajudar a recolher os itens. Foi quando seus dedos tocaram na fotografia antiga e amarelada. "Desculpe, é meu." Marieta apressou-se, tentando pegar a foto, mas ele já a tinha nas mãos. A foto mostrava um jovem de uns 20 anos, sorrindo timidamente para a câmera, em seu pescoço, uma pequena medalha de ouro em formato oval, com detalhes delicados em relevo. Lucas ficou paralisado, olhando para a imagem. Aquela medalha não podia ser coincidência. De onde veio isso?" perguntou, sua voz normalmente firme agora trêmula. Marieta sentiu um frio percorrer sua espinha. Por 20 anos sonhara com este momento, e agora não sabia como agir. "É só uma foto antiga." Tentou desconversar, estendendo a mão para pegá-la. Lucas não devolveu. Seus olhos agora estudavam a mulher à sua frente, como se a visse pela primeira vez. Ela parecia aterrorizada, as mãos enrugadas tremendo visivelmente. "Esta medalha", insistiu ele, apontando para o detalhe na foto. "De onde veio?" Marieta hesitou. Tantas vezes ensaiara o que diria quando chegasse o momento, mas agora as palavras se recusavam a sair. "Era do meu", ela começou, mas sua voz falhou. Lucas sentiu uma súbita tontura. Caminhou até sua mesa e abriu a primeira gaveta, de onde tirou uma pequena caixa de veludo. Seus dedos, normalmente firmes ao assinar contratos de milhões, agora tremiam ao abrir a caixa, revelando uma medalha idêntica à da fotografia. Marieta soltou uma exclamação abafada ao ver a peça. Estava mais polida, mais bem conservada que na última vez que a vira, há 38 anos, quando a colocara no pescoço do filho recém-nascido. "Como você tem isso?" A voz de Lucas saiu quase como um sussurro. Marieta deu um passo à frente, os olhos marejados. "Eu a coloquei no seu pescoço no dia em que você nasceu", respondeu com a voz embargada. "Era da minha mãe." Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma súbita onda de náusea o invadiu, obrigando-o a se apoiar na mesa. Não era possível. Tinha que ser algum tipo de engano. Ou pior,
Um golpe. Você está louca, acusou, recuperando a postura. Não sei que tipo de jogo é esse, mas não vai funcionar. Não é jogo nenhum. Marieta respondeu, uma coragem repentina tomando conta dela. Por 20 anos havia esperado, planejado. Não podia recuar agora. Seu nome verdadeiro não é Lucas Antunes. Você é meu filho. A declaração pairou no ar como um objeto pesado e ameaçador. Lucas sentiu a garganta apertar, como se não conseguisse respirar direito. Saia da minha sala, ordenou, mas sua voz não tinha a firmeza habitual. E antes que eu chame a segurança, Jorge Antunes era seu pai biológico, continuou ela, ignorando a ameaça. Filho mais velho de José Honório, tivemos um romance quando eu trabalhava como empregada na mansão da família, quando engravidei. Chega, gritou Lucas, batendo com o punho na mesa. Não quero ouvir essas loucuras. Mas mesmo enquanto gritava, sua mente processava fragmentos de conversas ouvidas ao longo dos anos. O comportamento estranho de sua avó Odete em seu leito de morte, quando lhe entregara aquela medalha. Os comentários sussurrados quando ele era criança. A depressão de sua mãe, Carolina. O fato de que nunca se parecera com seus pais. Marieta permaneceu firme. Décadas de dor lhe dando força. Quando eu engravidei, Dona Odete, sua avó, me expulsou da casa. Mas antes tirou você de mim, logo depois do parto. Sua voz falhou, mas ela continuou. Entregou para Carolina e Otávio criarem como filho deles. Jorge morreu pouco depois. Disseram que foi acidente. Lucas olhou para a medalha em suas mãos, depois para a foto, e finalmente para a mulher à sua frente. Queria gritar que era mentira, que era impossível, mas algo profundo dentro dele reconhecia a verdade em cada palavra. Se isso for verdade, conseguiu dizer finalmente. A voz tremendo como nunca antes. Por que demorou tanto? Por que agora? Procurei por você por 20 anos, respondeu ela, uma lágrima finalmente escorrendo pelo rosto marcado. Mudei de cidade em cidade. Só há 3 anos consegui descobrir onde estava e arranjar este emprego, só para estar perto. Mesmo que você não soubesse, o silêncio que se seguiu foi o mais profundo que qualquer um dos dois já experimentara. O tempo pareceu congelar naquele escritório luxuoso, enquanto mãe e filho se olhavam através de um abismo de 38 anos de separação. Preciso verificar isso, Lucas finalmente falou, guardando a medalha e recolhendo sua pasta. Não sei o que você quer com essa história. Dinheiro, chantagem... Mas vou descobrir. Não quero nada disso, respondeu Marieta com dignidade. Só queria que você soubesse a verdade, antes que fosse tarde demais. Lucas passou por ela em direção à porta, parando brevemente ao seu lado. Se isso for mentira, ameaçou, mas não conseguiu completar a frase. Saiu rapidamente, deixando Marieta sozinha no grande escritório. Ela se permitiu, finalmente, cair sobre uma cadeira e chorar. Por alívio, por medo, por décadas de dor concentradas em um único momento. A verdade, guardada por tanto tempo, finalmente começava a emergir. Lucas não voltou para casa naquela noite. Dirigiu seu Porsche pelas ruas vazias de São Paulo até o amanhecer, o rosto pálido iluminado ocasionalmente pelos faróis de outros carros. A medalha de ouro pesava em seu bolso como se fosse feita de chumbo. Quando os primeiros raios de sol começaram a colorir o horizonte, estacionou em frente à mansão da família em Alphaville. A casa onde crescera permanecia imponente, com seus jardins perfeitamente cuidados e a fachada neoclássica que impressionava visitantes. Mas agora, pela primeira vez, Lucas a olhava como um estranho. A governanta, Dona Eulália, surpreendeu-se ao vê-lo àquela hora. Dr. Lucas, aconteceu alguma coisa. Preciso verificar algumas coisas no quarto da minha mãe. Respondeu secamente, subindo as escadas sem mais explicações. O quarto de Carolina permanecia intocado desde sua morte, 5 anos atrás. José Honório, seu avô, insistira em preservá-lo como uma espécie de memorial. Lucas sempre achou aquilo mórbido, mas agora agradecia a decisão. Fechou a porta atrás de si e respirou fundo. O perfume de Carolina ainda pairava sutilmente no ar, uma mistura de lavanda e o cheiro característico do uísque que consumia às escondidas. Seu olhar percorreu os objetos familiares, a penteadeira com frascos de perfume caros,
as fotografias em molduras de prata, os livros alinhados na estante. Onde começar, se houvesse alguma pista sobre a verdade de seu nascimento? Onde Carolina a teria escondido? Sentou-se na beira da cama, tentando pensar como sua mãe. Carolina era uma mulher complexa, elegante e sociável em público, mas profundamente solitária e melancólica quando as portas se fechavam. Seus episódios de depressão eram frequentes, especialmente em torno do aniversário de Lucas. Aniversários, pensou ele subitamente. O cofre. Carolina mantinha um pequeno cofre embutido no fundo de seu closet, onde guardava suas joias mais valiosas. Lucas sabia a combinação. Era a data de seu nascimento. Irônico, pensou agora. O cofre abriu com um clique metálico. Dentro, além das caixas de veludo com colares e brincos, havia um livro encadernado em couro vermelho. Lucas reconheceu imediatamente o diário de sua mãe. Carolina escrevia compulsivamente quando estava deprimida ou bêbada, ou ambos, com mãos trêmulas, abriu o diário. As primeiras páginas datavam de antes de seu nascimento. Folheou rapidamente até encontrar a entrada que procurava. 15 de março, 1986. Hoje nasceu aquele que chamaremos de nosso filho. Um menino saudável e forte. Odete me entregou nos braços e disse que agora eu finalmente tinha o que tanto desejava. Como se uma criança pudesse ser um presente. Um objeto passado de mãos em mãos para satisfazer os caprichos de uma família. A criada chorou o dia todo. Consegui ouvi-la mesmo do quarto mais distante. Otávio diz que é o melhor para todos, que salva o casamento, o nome da família, o futuro do menino. Mas quando olho para o bebê, vejo os olhos dela. Terei que viver com isso para sempre. Lucas sentiu uma onda de náusea. As palavras confirmavam tudo o que Marieta dissera. Continuou lendo, pulando para entradas posteriores. 3 de abril, 1986. Jorge está destruído. Seu próprio filho lhe foi tirado. Ameaça contar tudo, buscar a moça, assumir a criança. Odete e José Honório estão furiosos. Nunca os vi assim. Dizem que ele vai arruinar tudo, que o compromisso com a filha dos Mendonça não pode ser rompido, que o escândalo destruiria os negócios. E eu, no meio disso tudo, segurando uma criança que não é minha, mas que já amo como se fosse. 12 de maio, 1986. Jorge está morto. Acidente, dizem eles. Saiu bêbado, perdeu o controle do carro, mas eu vi José Honório ao telefone ontem à noite, sussurrando instruções para alguém. Vi seu rosto quando recebeu a notícia. Não havia surpresa, apenas uma fria satisfação. Deus me perdoe, mas acho que sei o que aconteceu. E não posso dizer nada. Nunca poderei dizer nada. As páginas tremiam nas mãos de Lucas. Não era apenas a revelação de sua verdadeira origem. Era a sugestão de que seu verdadeiro pai havia sido assassinado, talvez a mando de seu próprio avô. Continuou lendo, pulando vários anos. As entradas tornavam-se mais espaçadas, mais impregnadas de desespero e culpa. Carolina mergulhara cada vez mais fundo no alcoolismo, tentando afogar a verdade que não podia revelar. 10 de março, 1998. Lucas fez 12 anos hoje. A semelhança com Jorge é tão evidente que não sei como os outros não percebem. Tem o mesmo jeito determinado, a mesma risada. Às vezes o observo dormindo e penso em contar tudo. Mas então lembro do que aconteceu com Jorge. José Honório nunca permitiria. E para onde iria o menino? Sua verdadeira mãe provavelmente já refez sua vida. Talvez nem se lembre mais. É melhor assim, mesmo que isso me destrua por dentro. Lucas fechou o diário por um momento, tentando processar tudo. Sua mãe o amara de verdade, mesmo sabendo que ele não era seu filho biológico, e sofrera a vida toda com o peso desse segredo. Quando reabriu o diário, uma fotografia caiu entre as páginas. Era Carolina, muito mais jovem, ao lado de um homem que Lucas nunca tinha visto, mas cujas feições lhe pareciam estranhamente familiares. O mesmo queixo forte, o mesmo formato dos olhos. Jorge Antunes, seu verdadeiro pai. As últimas entradas, escritas poucos dias antes da morte de Carolina, eram quase ilegíveis, rabiscadas por uma mão trêmula de álcool e desespero. Tentei encontrá-la. Contratei um detetive. José Honório descobriu,
Está furioso. Ameaçou deserdar Lucas se eu continuar. Mas o menino tem o direito de saber. Tantos anos de mentiras. Não aguento mais. Tenho que contar. Amanhã, depois da festa de aniversário dele. Vou contar tudo. Lucas sentiu um arrepio. A festa de aniversário mencionada fora seu 33º aniversário. No dia seguinte, Carolina morrera no acidente de carro. Acidente que agora, à luz dessas revelações, parecia terrivelmente conveniente. Um barulho na porta o arrancou de seus pensamentos. Era Dona Eulália. Seu avô quer vê-lo, doutor. Está no escritório. Lucas guardou o diário dentro do paletó e desceu as escadas, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Sua mente fervilhava com as revelações. Não era filho de Carolina e Otávio, mas sim de Jorge Antunes e Marieta, a humilde faxineira que ele humilhara publicamente. José Honório aguardava em sua cadeira de couro, a postura ainda imponente apesar dos 83 anos. Ao ver o neto, um sorriso frio surgiu em seu rosto enrugado. Que surpresa agradável, meu rapaz. O que o traz aqui tão cedo? Lucas estudou o velho por um momento, vendo-o com novos olhos. Este homem que sempre admirara, que fora seu modelo de sucesso nos negócios, agora lhe parecia um estranho. Pior, um monstro. Encontrei algo interessante ontem, disse finalmente, tirando a medalha do bolso e colocando-a sobre a mesa. O sorriso de José Honório congelou. Seus olhos, ainda afiados apesar da idade, fixaram-se no objeto. Onde conseguiu isso? Você sabe muito bem que sempre a tive. Vovó Odete me deu em seu leito de morte. O que não sabia até ontem era que essa medalha pertencia originalmente à minha verdadeira mãe. Um silêncio pesado se instalou no escritório. Lá fora, a luz do sol iluminava o jardim impecável, criando uma cena de perfeição que contrastava brutalmente com a tensão dentro da casa. Tolices, finalmente respondeu o velho, recuperando a compostura. Não sei que histórias andou ouvindo, mas... Li o diário de Carolina. Interrompeu Lucas, sua voz cortante. Sei sobre Jorge, sobre Marieta. Sei o que vocês fizeram. O rosto de José Honório empalideceu visivelmente, mas seus olhos mantiveram-se duros como pedras. O que você acha que sabe não importa, respondeu friamente. O que importa é o nome Antunes, o legado que construímos, o império que um dia será seu completamente. Não jogue tudo isso fora por causa de histórias de uma mulher que quer se aproveitar. Histórias. Lucas riu sem humor. O diário de Carolina confirma cada palavra que Marieta me disse. Você roubou o filho dela? Vocês me roubaram da minha verdadeira mãe? José Honório levantou-se lentamente, apoiando-se na bengala de madeira nobre. Fizemos o que era necessário para proteger a família. Você teve tudo do melhor. Educação, oportunidades, riqueza, o que ela poderia ter lhe dado, uma vida de miséria. O desprezo na voz do velho acendeu algo dentro de Lucas. Pela primeira vez, conseguia ver claramente a crueldade por trás da fachada de respeitabilidade dos Antunes. E Jorge? Perguntou. A voz trêmula de raiva contida. Também era necessário matá-lo. O velho patriarca não respondeu, mas seu silêncio era resposta suficiente. Lucas pegou a medalha e se dirigiu à porta, parando apenas para lançar um último olhar ao homem que julgara ser seu adorado avô. Vou descobrir toda a verdade. E quando o fizer, todos saberão que tipo de homem você realmente é. José Honório permaneceu imóvel, observando o neto sair. Apenas quando a porta se fechou, sua expressão se alterou para uma de genuína preocupação. Com mãos trêmulas, pegou o telefone. Cíntia, precisamos conversar, temos um problema. O apartamento de cobertura de Lucas, com seus 450 metros quadrados no coração dos jardins, transformou-se em uma fortaleza de isolamento. Por 3 dias, ele não atendeu telefonemas, não respondeu e-mails, não apareceu no escritório. As cortinas permaneciam fechadas, mergulhando o espaço luxuoso em uma penumbra que combinava com seu estado de espírito. Garrafas vazias de uísque se acumulavam sobre a mesa de centro, no chão, espalhados em uma desordem que jamais permitiria em condições normais. Estavam diversos documentos antigos que conseguira reunir. Certidões, fotos de família, recortes de jornal da época de seu nascimento. O celular tocou pela 20ª vez naquela manhã. Era Rogério, seu assistente,
Provavelmente desesperado com sua ausência em reuniões cruciais, Lucas ignorou novamente. "Quem sou eu?", murmurou para o teto, a voz rouca de quem passou dias alternando entre o silêncio absoluto e explosões de fúria. Em um acesso de raiva, na noite anterior, quebrara o porta-retrato com a foto de sua formatura, onde aparecia entre Carolina e Otávio Antunes, seus supostos pais, aquele momento, que sempre considerara um dos mais orgulhosos de sua vida, agora parecia apenas mais uma cena de uma peça elaborada, uma farsa encenada às custas de sua verdadeira identidade. A campainha tocou, insistente. Lucas xingou baixinho e ignorou. Mas quem quer que fosse parecia determinado. Mantendo o dedo pressionado no botão, arrastou-se até o interfone, pronto para mandar o intruso embora. "Senhor Antunes?", a voz do porteiro soou nervosa. "É seu avô. Ele insiste em subir." Lucas hesitou. Parte dele queria escancarar a porta e confrontar José Honório. Exigir respostas para todas as perguntas que o atormentavam. Outra parte queria apenas se enrolar em sua miséria e ficar sozinho. "Mande-o embora", respondeu finalmente. "Ele diz que é urgente, senhor. Algo sobre a empresa." Lucas suspirou. A empresa, claro que seria sobre isso, para os Antunes. Sempre foi sobre o império, o legado, o maldito nome de família. "Tudo bem, deixe-o subir." Abriu a porta alguns minutos depois, sem se preocupar em disfarçar seu estado deplorável. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas, José Honório entrou apoiado em sua bengala, o rosto uma máscara de desaprovação. "Então é assim que o presidente do Grupo Antunes se comporta." O velho disparou, olhando ao redor para a bagunça no apartamento. "O que você quer?", Lucas perguntou secamente, sem oferecer assento ou qualquer cordialidade. José Honório caminhou até a janela e abriu as cortinas, fazendo Lucas piscar com a súbita invasão de luz. "Vim ver quão longe você chegou em sua autopiedade", respondeu, sua voz carregada de desprezo. "E também para te avisar, Cíntia convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã." Lucas sentiu um calafrio. Cíntia, sua prima, era ambiciosa e astuta, como neta legítima de José Honório. Sempre desejara uma posição mais proeminente na empresa. "Qual o motivo?", perguntou, embora já suspeitasse da resposta. O velho patriarca não respondeu diretamente. Em vez disso, perguntou: "O que pretende fazer com essas informações que descobriu?" Lucas encarou o avô, estudando as linhas profundas em seu rosto. Por trás da fachada de preocupação, podia sentir o cálculo, a manipulação. "Pretendo descobrir toda a verdade, saber quem realmente sou." José Honório balançou a cabeça, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Você é Lucas Antunes, presidente do Grupo Antunes, herdeiro de 3 gerações de empresários bem-sucedidos. Isso é tudo o que importa. E se eu decidir que não é? E se eu decidir contar para todo mundo que sou filho da empregada?" O velho empertigou-se, irritado pela primeira vez. "Então você destruiria não apenas seu futuro, mas o trabalho de décadas. O conselho nunca aceitaria um." Ele hesitou, procurando a palavra. Um bastardo filho de empregada no comando. Lucas sentiu o sangue ferver com a crueldade deliberada das palavras. "Saia daqui", ordenou, apontando para a porta. "Antes que eu faça algo de que nos arrependamos." José Honório não se moveu. "Cíntia já sabe", disse calmamente. "Pelo menos, sabe o suficiente. Soube partes da história desde criança, ouvindo conversas que não deveria, e agora, com sua ausência inexplicada e seu comportamento errático, ela está pronta para agir." Lucas sentiu o estômago afundar. Cíntia sempre fora uma adversária formidável nos negócios. Se ela soubesse de sua verdadeira origem, usaria a informação sem misericórdia. "A reunião está marcada para amanhã às 14h", continuou José Honório, dirigindo-se à porta. "Sugiro que tome um banho, faça a barba e apareça preparado para defender sua posição. A menos, é claro, que prefira abrir mão de tudo por causa do passado." Quando a porta se fechou, Lucas desabou no sofá, a mente girando. Precisava pensar, agir. Mas como enfrentar Cíntia quando ele próprio mal conseguia entender o que estava acontecendo em sua vida?
O telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Atendeu, esperando ouvir a voz de algum jornalista ou, pior, de Marieta. Senhor Antunes. Uma voz feminina desconhecida o surpreendeu. Aqui é Letícia, da recepção do Hospital Santa Catarina. Seu avô, José Honório Antunes, acabou de dar entrada na emergência. O hospital pulsava com atividade quando Lucas chegou. Ainda desalinhado, mas agora alerta, no caminho, recebeu uma ligação de Rogério, informando que a notícia já circulava entre os executivos da empresa. José Honório sofrera um princípio de infarto logo após sair do apartamento de Lucas, na sala de espera do setor VIP. Encontrou Cíntia, impecavelmente vestida em um terninho azul marinho, falando ao telefone com voz controlada. Ao vê-lo, concluiu rapidamente a chamada. Finalmente decidiu sair de seu esconderijo, comentou ela, os olhos castanhos avaliando-o friamente. Lucas ignorou a provocação. Como ele está? Estável. Os médicos dizem que não foi grave. Apenas um aviso, estresse, aparentemente. Ela fez uma pausa significativa. Imagino o que poderia tê-lo estressado tanto. Lucas sentou-se em uma das poltronas, esfregando o rosto cansado. Não é hora para joguinhos, Cíntia. Ela sentou-se à sua frente, cruzando as pernas elegantemente. Concordo plenamente. É por isso que a reunião de amanhã continua de pé. Lucas a encarou, tentando avaliar quanto ela realmente sabia. O que você espera conseguir com essa reunião? Um sorriso calculado surgiu nos lábios dela. Apenas garantir que os interesses da empresa sejam protegidos. Seu comportamento recente levanta sérias preocupações sobre sua adequação para a presidência. Vá direto ao ponto, exigiu Lucas, a paciência se esgotando. Cíntia inclinou-se levemente para a frente, baixando a voz. Sempre soube que havia algo estranho sobre você. Os cochichos que cessavam quando as crianças entravam na sala, os olhares trocados entre minha tia Carolina e vovô, pequenas peças que nunca se encaixavam. Ela fez uma pausa, estudando a reação dele. Recentemente, essas peças começaram a formar um quadro interessante. E que quadro seria esse? Lucas perguntou, mantendo a expressão neutra apesar do coração acelerado. Um que sugere que talvez você não seja exatamente quem sempre acreditou ser. Ela sorriu, satisfeita com o leve empalidecer do rosto dele. E se isso for verdade, o conselho precisará reconsiderar muitas coisas. Lucas sentiu a raiva crescer novamente. A arrogância de Cíntia, a manipulação de José Honório, as mentiras de toda a família. Tudo se acumulava dentro dele como uma tempestade. Você não sabe de nada, disse por fim, levantando-se. E amanhã na reunião vou deixar isso muito claro. Virou-se para sair, mas Cíntia o deteve. Ah, esqueci de mencionar. Uma mulher tem ligado insistentemente para seu escritório, pedindo para falar com você. Uma tal de Marieta Dias. Ela pronunciou o nome com desdém. Rogério disse que ela parecia bastante desesperada. Lucas congelou. Se Cíntia já havia conectado Marieta à situação. As coisas eram piores do que imaginava. Apenas uma funcionária com um problema administrativo, respondeu, forçando indiferença. Nada importante. Curioso. Cíntia fingiu desinteresse. Porque, segundo a Secretaria de RH, Marieta Dias trabalha na equipe de limpeza terceirizada. Que tipo de problema administrativo seria tão urgente que uma faxineira precisa falar diretamente com o presidente? Lucas não respondeu, sem outra palavra. Saiu da sala de espera, sentindo o olhar triunfante de Cíntia em suas costas. No estacionamento, dentro de seu carro, ele finalmente deixou sair um grito de frustração. Tudo estava desmoronando ao seu redor. Sua identidade, sua posição na empresa, o respeito que levara anos para construir. Tudo ameaçado por uma verdade que nem ele mesmo conseguia aceitar completamente. Precisava falar com Marieta, entender melhor o passado, mas uma parte dele ainda resistia. Aceitar aquela mulher simples como sua mãe biológica significava aceitar que toda sua vida fora construída sobre mentiras. E pior, significava confrontar o fato de que ele, Lucas Antunes, o poderoso executivo, havia humilhado e desprezado sua própria mãe. A vergonha desse pensamento era quase insuportável. Ligou o carro e, em vez de voltar para seu apartamento, dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo. Precisava pensar, decidir qual seria seu próximo passo. Amanhã, na reunião do conselho,
enfrentaria Cíntia e qualquer outra ameaça ao seu controle da empresa. Quanto a Marieta e a verdade sobre seu nascimento, isso teria que esperar, pelo menos até que ele recuperasse algum controle sobre sua vida em desintegração. A reunião do conselho foi adiada. O estado de saúde de José Honório piorou durante a noite, e os médicos o transferiram para a UTI após um segundo ataque cardíaco. Mais severo que o primeiro, a notícia correu rápido pelo círculo corporativo de São Paulo, e o celular de Lucas não parava de tocar com mensagens de preocupação. Algumas genuínas, outras claramente oportunistas. Apesar do conflito recente, Lucas não conseguiu ignorar a gravidade da situação. Às 9 da manhã, já estava no hospital, barbeado e vestido com o profissionalismo habitual. Embora os olhos vermelhos denunciassem noites sem dormir, na sala de espera da UTI, encontrou Neuza, mãe de Cíntia e viúva de Frederico, o filho mais novo de José Honório. Era uma mulher de 60 anos, com cabelos tingidos de loiro e joias excessivas mesmo em um momento como aquele. Lucas, querido, ela se aproximou, beijando o ar próximo às suas bochechas. Que tragédia! Os médicos dizem que é muito grave. Ele assentiu, mantendo uma distância educada. Nunca gostara muito de Neuza, com seu interesse excessivo pelos assuntos financeiros da família e suas alfinetadas sutis. Onde está Cíntia? Falando com o médico, respondeu Neuza, ajeitando nervosamente o colar de pérolas. Ela sempre foi a preferida dele. Você sabe, mesmo sendo neta, Lucas ignorou a provocação implícita. Não era hora de alimentar as antigas rivalidades familiares, especialmente quando tudo que ele acreditava sobre essa família estava ruindo. Cíntia apareceu no corredor, conversando em voz baixa com um médico de meia idade. Ao ver Lucas, despediu-se do profissional e se aproximou. Ele quer te ver, anunciou secamente. Insistiu muito. Os médicos permitiram 5 minutos. Lucas sentiu um nó no estômago. O que o velho patriarca queria com ele? Mais manipulações, mais mentiras. Ele está consciente, sim, mas muito fraco. Não o perturbe. Cíntia advertiu como se falasse com uma criança. Qualquer emoção forte pode ser fatal. Lucas seguiu a enfermeira até o quarto da UTI. O cheiro de antisséptico e o bip constante dos monitores cardíacos criavam uma atmosfera opressiva. José Honório parecia ter envelhecido 10 anos em questão de dias. Tubos e fios conectavam seu corpo frágil a máquinas sofisticadas, e sua pele tinha uma palidez assustadora. Ao ver o neto, o velho fez um pequeno gesto com a mão, chamando-o para perto. Lucas aproximou-se hesitante, sentando na cadeira ao lado da cama. Não, tenho muito tempo, José Honório sussurrou, a voz quase inaudível. Não fale assim, você vai se recuperar, respondeu Lucas automaticamente. Embora algo lhe dissesse que não era verdade. O velho patriarca tentou um sorriso irônico, que saiu como uma careta de dor. Sempre, pragmático, é por isso que... Você é o certo para a empresa. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Apesar de tudo, Lucas inclinou-se mais para perto, a curiosidade superando a mágoa. Por que me chamou aqui? José Honório fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Verdade. Você merece a verdade. Antes que Cíntia use contra você, naquele momento, todas as defesas de Lucas caíram, independente do que sentia pelo avô. Precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Sua mãe, Carolina, nunca pôde ter filhos, começou o velho, cada palavra claramente dolorosa. Depois do 4º aborto, quase se matou. Otávio estava desesperado. Lucas assentiu lentamente. Isso explicava a depressão crônica de Carolina, que ele sempre atribuíra apenas ao alcoolismo. Jorge, meu filho mais velho, tinha um caso com a empregada, Marieta. José Honório continuou, o monitor cardíaco acelerando ligeiramente. Quando ela engravidou, foi um escândalo. Jorge era prometido à filha dos Mendonça, uma aliança comercial importante. Então vocês roubaram o bebê dela, Lucas completou, a voz tensa de emoção contida. O velho fez um gesto fraco de assentimento. Odete, minha esposa. Ela orquestrou tudo. A garota deu à luz na mansão. Dissemos que o bebê nasceu morto. Entregamos a você, para Carolina e Otávio. Lucas sentiu um formigamento nas extremidades dos dedos. O choque físico da confirmação final. E Jorge,
O que aconteceu com ele de verdade? O monitor cardíaco acelerou mais, o bip tornando-se mais frequente. José Honório desviou o olhar pela primeira vez. Ele descobriu. Ameaçou contar tudo. Ir atrás da moça. Foi você, não foi? Lucas pressionou, inclinando-se mais. Você mandou matá-lo, seu próprio filho. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado do velho. Pedi para assustá-lo, apenas assustá-lo. Sua voz falhou. Cortaram os freios. Devia ser só um susto, um acidente leve, mas na curva da serra, Lucas sentiu náusea. O homem à sua frente, que sempre admirara, não apenas roubara uma criança de sua mãe biológica, mas também era responsável pela morte de seu verdadeiro pai. Destruí 3 vidas para preservar um nome, continuou José Honório, cada palavra parecendo extrair suas últimas forças. E agora morro sem merecer o perdão de nenhum de vocês. O monitor começou a apitar mais rápido, e uma enfermeira entrou apressada no quarto. Preciso pedir que se retire, senhor. O paciente está se agitando demais. Lucas levantou-se, atordoado com as revelações. Antes de sair, olhou uma última vez para o velho moribundo. Por que está me contando isso agora? José Honório respirou fundo, com visível dificuldade. Cíntia, ela sabe partes da história. Vai usar contra você? Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Mas a empresa é sua por direito. Você é um Antunes, filho do meu primogênito. Lucas saiu do quarto sentindo-se como se tivesse levado um soco. No corredor, Cíntia e Neuza o observavam com expressões interrogativas. O que ele queria? Perguntou Cíntia, tentando disfarçar a ansiedade. Apenas se despedir, respondeu Lucas vagamente. Passando por ela sem se deter, precisava de ar, de espaço para processar o que acabara de ouvir. Dirigiu até o cemitério onde Carolina estava enterrada, um lugar tranquilo nos arredores da cidade, reservado para famílias tradicionais. O túmulo de mármore branco era simples comparado à ostentação de outros jazigos da família. Lucas nunca entendeu por que Carolina insistira em ser enterrada ali, longe do mausoléu da família Antunes. Agora fazia sentido. Até na morte, ela tentara escapar das mentiras. Lucas ajoelhou-se diante da lápide, tocando o nome gravado na pedra fria. Por que não me contou? Murmurou, sentindo uma mistura confusa de raiva e tristeza. Você ia contar naquele dia, não é? Antes do acidente. Fechou os olhos, relembrando seu aniversário de 33 anos. Carolina bebera mais que o habitual. Observe-o a noite toda com olhos cheios de lágrimas. No dia seguinte, saíra dirigindo embriagada e batera o carro em uma árvore. Na época, todos assumiram que fora apenas mais um episódio de seu alcoolismo crônico. Mas agora, com as revelações de José Honório e os trechos do diário, uma suspeita terrível começava a se formar. E se não tivesse sido um acidente? E se José Honório, ao descobrir que Carolina planejava revelar a verdade, tivesse interferido mais uma vez, seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era Rogério. Chefe, sei que não é um bom momento, mas tem uma situação aqui na empresa. Aquela mulher, Marieta Dias, apareceu novamente procurando por você. Quando eu disse que você não estava, ela ficou muito agitada, dizendo que era urgente, que estava com medo. Lucas sentiu um calafrio. Medo de quê? Ela não quis dizer, mas parecia realmente assustada. Disse algo sobre ter recebido ameaças. Lucas levantou-se abruptamente, a preocupação substituindo momentaneamente a confusão emocional. Onde ela está agora? Não sei. O segurança a escoltou para fora porque ela estava causando tumulto na recepção. Mas, chefe, tem mais uma coisa estranha. O quê? A dona Neuza ligou 3 vezes hoje, perguntando especificamente por essa Marieta, se ela tinha aparecido, o que ela queria. Lucas sentiu o sangue gelar nas veias. Neuza, a mãe de Cíntia, interessada em Marieta. Isso não podia ser coincidência. Rogério, preciso que faça algo discretamente e consiga o endereço dessa mulher, Marieta Dias. Deve estar nos registros da empresa terceirizada de limpeza. Já fiz isso, chefe. Achei estranho o interesse da dona Neuza e fui checar. Mandei para seu e-mail. Lucas sentiu uma onda de gratidão pelo assistente eficiente. Obrigado, Rogério. E mais uma coisa. Não mencione para ninguém,
Especialmente para Neuza ou Cíntia, que estamos procurando Marieta, entendeu? Perfeitamente, chefe. Lucas desligou e checou o e-mail no celular. O endereço era em um bairro simples na zona leste da cidade, bem longe da realidade luxuosa em que vivia. Sem pensar duas vezes, dirigiu naquela direção, enquanto o carro cortava a cidade. Sua mente trabalhava freneticamente, conectando os pontos. José Honório revelara a verdade por estar à beira da morte. Cíntia sabia partes da história e planejava usá-la contra ele. E agora Marieta, sua verdadeira mãe, estava recebendo ameaças misteriosas, com Neuza demonstrando um interesse suspeito no caso. O instinto lhe dizia que precisava agir rápido, não apenas para proteger sua posição na empresa, mas porque, pela primeira vez, sentia uma responsabilidade genuína por Marieta, mesmo que ainda não conseguisse chamá-la de mãe. Não podia ignorar que sua vida estava em perigo, muito provavelmente por causa dele. O que Lucas não sabia era que naquele exato momento, em seu quarto de hospital, José Honório respirava pela última vez, levando para o túmulo muitos outros segredos da família Antunes. O bairro onde Marieta morava era um desses lugares esquecidos da cidade, com prédios de apartamentos estreitos e desalinhados, onde as roupas penduradas nas janelas funcionavam como cortinas improvisadas. O Porsche de Lucas destoava absurdamente das combis e motos antigas estacionadas na rua, atraindo olhares curiosos e alguns hostis. Encontrou o endereço facilmente. Um sobrado antigo convertido em várias kitnetes. A tinta verde da fachada descascava, revelando camadas anteriores de cores desbotadas. No interfone quebrado, pedaços de fita isolante e etiquetas escritas à mão identificavam os moradores. M. Dias, 3B. Leu numa caligrafia caprichada, sem interfone funcionando. Lucas precisou bater no portão de metal enferrujado. Uma senhora idosa com cabelos brancos presos em um coque apareceu na janela do primeiro andar. "Quem procura?" perguntou desconfiada, examinando o homem de terno caro e o carro luxuoso estacionado. "Marieta Dias, apartamento 3B. A desconfiança da senhora aumentou visivelmente. "A dona Mari não está." "E quem é você?" Lucas hesitou. O que deveria dizer? "Sou o filho dela." Ele mesmo ainda tinha dificuldade em aceitar essa realidade. "Sou colega de trabalho. É urgente." A senhora continuou estudando-o com olhos apertados. "Colega. É, da limpeza também." Lucas sentiu o rosto esquentar. A mentira óbvia não colava com sua aparência. "Todo administrativo, por favor. É realmente importante. Sabe onde posso encontrá-la?" Algo em sua expressão genuinamente preocupada pareceu convencer a senhora. Ela saiu apressada ontem à noite, levou uma mala pequena, disse que precisava ficar uns dias fora. A idosa fez uma pausa, hesitante. Parecia assustada. Perguntei se tinha problema, mas ela só disse que era coisa de família. O estômago de Lucas afundou. Família, que ironia. Ela mencionou para onde ia. A senhora balançou a cabeça negativamente. "Mária reservada. Mora aqui há 3 anos, mas quase não fala da vida pessoal. Sei que tem um sobrinho em Campinas." "Talvez tenha ido para lá." Lucas agradeceu e voltou ao carro, sentindo-se ainda mais perdido, onde Marieta poderia ter ido. E, mais importante, de quem estava fugindo, seu celular tocou. Era Cíntia. "José Honório acabou de falecer", anunciou ela, a voz controlada, mas com uma nota de emoção genuína. "Estou cuidando dos preparativos para o velório. Preciso de você aqui." Lucas fechou os olhos por um momento, deixando a notícia ser absorvida. Apesar de tudo que descobrira, a morte do avô o afetava profundamente. "Estou a caminho", respondeu, desligando em seguida, antes de dar partida. Decidiu tentar uma última coisa. Ligou para Rogério. "Preciso de outro favor. Descubra se Marieta Dias tem algum sobrinho em Campinas ou qualquer outro parente. Vou ver o que consigo, chefe." "Ah, e tem mais uma coisa." Rogério hesitou, a voz baixando para quase um sussurro. "A segurança do prédio me mostrou as gravações das câmeras de ontem. Quando Marieta veio te procurar, ela foi abordada no estacionamento por uma mulher. Eles acharam estranho e registraram o momento. Que mulher! Não dá para ver o rosto claramente, mas pela postura e roupas, parecia a dona Neuza.
Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Suas suspeitas estavam se confirmando. Mande essa gravação para meu e-mail agora. E Rogério, tenha cuidado. Não deixe ninguém saber que estamos investigando isso. O velório de José Honório Antunes foi um espetáculo à altura de seu status. O salão nobre do cemitério Morumbi transbordava de figuras importantes. Políticos, empresários, celebridades, todos prestando suas últimas homenagens ao patriarca de uma das famílias mais poderosas de São Paulo. Lucas cumpriu seu papel com a dignidade esperada, recebendo condolências e agradecendo a presença de todos. Exteriormente, era a imagem do neto enlutado e sucessor competente. Por dentro, era um turbilhão de emoções contraditórias. Cíntia permanecia próxima, como uma sombra elegante em seu vestido preto impecável, sob o véu de luto. Seus olhos atentos estudavam cada movimento de Lucas, cada pessoa com quem ele falava. Neuza, por outro lado, parecia estranhamente agitada. Checava o celular constantemente e trocava olhares nervosos com a filha. Quando Lucas conseguiu um momento de privacidade, retirou-se para uma pequena sala adjacente e assistiu à gravação que Rogério enviara. A qualidade era ruim, mas dava para ver claramente. Marieta saindo apressada do prédio, sendo interceptada no estacionamento por uma mulher com a postura e o corte de cabelo inconfundíveis de Neuza. A conversa parecia tensa, com Neuza gesticulando enfaticamente enquanto Marieta recuava, visivelmente perturbada. O que você disse a ela, Neuza? Pensou Lucas, sentindo a raiva crescer. Aquela mulher sempre fora ambiciosa, manipuladora, fazendo qualquer coisa para garantir vantagens para si e para Cíntia. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Rogério. Marieta tem uma irmã em Campinas, Clara Dias, endereço anexo. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e Cíntia entrou. O que está fazendo escondido aqui? Perguntou, fechando a porta atrás de si. Há pessoas importantes esperando para falar com você. Lucas guardou o celular rapidamente. Precisava de um momento. Cíntia aproximou-se, estudando-o com atenção. O que vovô te disse no hospital e não minta. Sei que foi mais que uma simples despedida. Lucas encarou a prima, medindo suas palavras. O momento de confronto direto ainda não havia chegado. Ele falou sobre a empresa, sobre continuidade. Cíntia deu um sorriso irônico. É mesmo. Nada sobre Jorge, ou sobre uma certa empregada. O coração de Lucas acelerou, mas ele manteve a expressão neutra. Do que você está falando? Não se faça de desentendido. Ela se aproximou mais, quase sussurrando. Sempre soube que havia algo errado com sua história. Os comentários, os segredos, o comportamento de tia Carolina e, recentemente, quando começou a investigação para o projeto do Museu da Família, encontrei algumas coisas interessantes nos arquivos antigos. Lucas permaneceu em silêncio, deixando-a continuar. Registros hospitalares alterados, fotos de Carolina no período em que supostamente estava grávida de você, mas sem barriga alguma. E o mais curioso, a certidão de óbito de Jorge, assinada pelo mesmo médico que assinou sua certidão de nascimento. Apenas 3 meses depois, Cíntia sorriu ao ver o ligeiro empalidecer no rosto de Lucas. A reunião extraordinária do conselho foi adiada, não cancelada. Continuou ela. Será amanhã às 14h. E lá, vou apresentar provas de que você não é quem diz ser, que não é um Antunes legítimo. Se você fizer isso, vai destruir a empresa, retrucou Lucas, tentando manter a calma. As ações vão despencar. Os investidores vão fugir. Temporariamente, talvez. Ela deu de ombros, mas logo se estabilizará sob uma nova liderança. A minha. Lucas sentiu a raiva ferver dentro dele. Foi sua mãe quem ameaçou Marieta, não foi? Os olhos de Cíntia brilharam com surpresa momentânea, rapidamente mascarada. Não sei do que está falando. E, francamente, sua obsessão com uma faxineira é, no mínimo, peculiar. Antes que Lucas pudesse responder, a porta se abriu novamente e Neuza apareceu. Estão procurando vocês dois. O padre vai iniciar as orações finais. Lucas e Cíntia trocaram um último olhar carregado de tensão antes de retornarem ao salão principal. Durante todo o restante da cerimônia, enquanto o padre recitava as palavras de conforto e os presentes depositavam flores no caixão luxuoso, Lucas não conseguia parar de pensar em Marieta. Onde ela estaria segura. E mais importante,
O que Neuza havia dito para assustá-la tanto, já era noite quando Lucas finalmente se viu livre das formalidades do funeral. Sem pensar duas vezes, dirigiu para Campinas, seguindo o endereço que Rogério lhe fornecera. A viagem de quase 2 horas pela rodovia deu-lhe tempo para pensar. Amanhã seria a reunião do conselho. Cíntia apresentaria suas provas de que ele não era um Antunes legítimo, sem José Honório para intervir. A situação parecia desesperadora. Por mais que tentasse, não conseguia pensar em uma estratégia que não envolvesse revelar toda a verdade. E isso significaria expor não apenas sua verdadeira origem, mas também os crimes da família. O GPS anunciou que havia chegado ao destino. Uma casa simples, mas bem cuidada. Em um bairro de classe média de Campinas. Luzes acesas indicavam que havia alguém em casa. Lucas estacionou e aproximou-se da porta, sentindo o coração acelerar. O que diria? Como se apresentaria, antes que pudesse tocar a campainha. A porta se abriu. Uma mulher de uns 50 anos, com traços que lembravam vagamente os de Marieta. Olhou-o com desconfiança. Clara Dias? Perguntou Lucas, tentando manter a voz firme. Sim, quem é você? Meu nome é Lucas Antunes. Estou procurando por Marieta. O rosto da mulher mudou instantaneamente, endurecendo com uma mistura de surpresa e hostilidade. Vá embora, disse ela secamente. Começando a fechar a porta, Lucas colocou o pé na fresta, impedindo-a. Por favor, é importante. Sei que ela está em perigo. Clara hesitou, estudando-o atentamente. Você sabe quem ela é para você? A pergunta, tão direta, pegou Lucas de surpresa. Sim, respondeu finalmente. Sei que ela é minha mãe biológica. Clara continuou encarando-o por mais alguns segundos, como se decidisse se ele era digno de confiança. Finalmente, abriu mais a porta. Ela está aqui. Chegou ontem à noite. Assustada como nunca a vi, Lucas sentiu um alívio imediato. Posso falar com ela? Clara balançou a cabeça. Está dormindo agora? Finalmente conseguiu relaxar depois de tomar um calmante. Não vou acordá-la. Entendo, disse Lucas, tentando esconder sua decepção. Pode ao menos me dizer o que aconteceu. Por que ela fugiu? Clara cruzou os braços, ainda na defensiva. Uma mulher a ameaçou. Disse que se ela continuasse tentando contato com você, sofreria as consequências. Mostrou fotos da rua onde Mari mora. Disse que sabia todos os seus horários, suas rotinas. Disse que tinha gente poderosa, que podia fazer ela desaparecer, sem deixar rastros. Neuza, murmurou Lucas, a raiva crescendo novamente. Não sei o nome. Mari não disse, mas deixou claro que tinha conexão com sua família. Lucas respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. A reunião do conselho é amanhã, Cíntia. Minha prima. Vai tentar me derrubar usando a verdade sobre meu nascimento. Clara não pareceu surpresa. Mari me contou tudo. 38 anos procurando você, só para descobrir que se tornou igual a eles. Arrogante. Cruel. As palavras atingiram Lucas como um tapa. Ele sabia que merecia. Não sou mais aquela pessoa, respondeu baixinho. Pelo menos, estou tentando não ser. Algo em sua sinceridade pareceu tocar Clara. Volte amanhã, disse finalmente. Depois do meio-dia, ela estará acordada e mais calma. Vocês precisam conversar. Lucas assentiu, grato pela concessão. Diga a ela. Ele hesitou, incerto sobre o que realmente queria dizer. Diga que sinto muito, por tudo, enquanto dirigia de volta a São Paulo, sob o céu estrelado da noite paulista. Lucas sabia que estava à beira de perder tudo que sempre valorizou. Poder, status, controle da empresa. Mas pela primeira vez, questionava se realmente se importava tanto assim. O que realmente importava era a verdade. E para enfrentar Cíntia amanhã, precisaria finalmente abraçar essa verdade. Não importa quão dolorosa fosse. Lucas não conseguiu dormir após retornar de Campinas. Passou a madrugada inteira em seu apartamento revisando documentos da empresa, preparando-se para a batalha que o aguardava na reunião do conselho. Precisava de uma estratégia, algo para neutralizar o ataque de Cíntia antes que ela destruísse tudo. Quando o sol começou a nascer, ele já havia tomado 3 xícaras de café e encarava a tela do computador com olhos vermelhos. Nada parecia suficiente. Se Cíntia realmente tivesse provas documentais sobre sua origem, era apenas questão de tempo,
até que a verdade viesse à tona. Foi quando seu olhar caiu sobre a caixa que trouxera da mansão. Aquela com os pertences pessoais de Carolina, incluindo o diário. Havia algo mais lá. Algo que não tinha explorado completamente na pressa das descobertas iniciais. Esvaziou a caixa sobre a mesa. Além do diário encadernado em couro vermelho, havia diversas fotografias, cartões de aniversário antigos, alguns documentos amarelados pelo tempo e um envelope pardo selado com o nome de Lucas, escrito na caligrafia elegante de Carolina. Suas mãos tremeram ao pegar o envelope. Como não notara isso antes? Talvez porque estivesse escondido entre as páginas finais do diário, onde ainda não tinha chegado em sua leitura. Rompeu o selo cuidadosamente e retirou uma carta escrita à mão, junto com alguns documentos grampeados. A data no topo indicava que fora escrita apenas 3 dias antes da morte de Carolina. Meu querido Lucas, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou coragem para me confrontar sobre as dúvidas que sei que sempre carregou, ou que algo aconteceu comigo e você está vasculhando meus pertences em busca de respostas. Em qualquer caso, chegou a hora da verdade. Não sou sua mãe biológica. Você nasceu de uma jovem chamada Marieta Dias, que trabalhava como empregada na mansão dos Antunes. Ela teve um relacionamento com Jorge, filho mais velho de José Honório e irmão de sangue do meu marido Otávio. Quando a gravidez foi descoberta, a matriarca Odete orquestrou um plano para encobrir o escândalo, especialmente porque Jorge estava prometido em casamento a uma herdeira de outra família poderosa. O plano era simples e cruel. Após o parto, diriam a Marieta que o bebê nasceu morto, enquanto você seria entregue a mim e Otávio, que após vários abortos, não podíamos ter filhos. Sua certidão de nascimento foi falsificada, seu registro alterado. Oficialmente, você nasceu em um hospital particular. Filho legítimo de Carolina e Otávio Antunes, Jorge ameaçou revelar tudo, procurar Marieta. 3 meses depois, morreu em um suposto acidente. Apenas anos depois, descobri através de uma conversa bêbada de José Honório que o acidente foi provocado. Seu avô mandou dar um susto em Jorge, mas os capangas foram longe demais. Foi um assassinato, embora nunca provado. Vivi todos estes anos dividida entre o amor genuíno que sinto por você e a culpa esmagadora de fazer parte desta mentira. O álcool foi minha fuga covarde. Mas agora, com a saúde frágil de José Honório, e sabendo que ele planeja te deserdar ao menor sinal de que você suspeita da verdade, não posso mais me calar. Anexei a esta carta os resultados de uma investigação particular que contratei há 3 anos para encontrar Marieta. Descobri que ela nunca desistiu de procurar por você, mudando-se de cidade em cidade, seguindo qualquer pista sobre seu paradeiro. A detetive me informou que ela conseguiu finalmente um emprego no Grupo Antunes há pouco tempo. Ironicamente, como faxineira, planejava contar tudo após seu aniversário, mas temo que não terei essa chance. José Honório tem me observado, intercepta minhas ligações, monitora meus movimentos. Se algo me acontecer, saiba que não foi acidente, independente do que descobrir daqui para frente, de quem realmente é ou escolher ser. Lembre-se que meu amor por você sempre foi verdadeiro, apesar das mentiras, e sua mãe biológica nunca o abandonou. Foi você que foi tirado dela com amor eterno, Carolina. Lucas soltou a carta, sentindo uma vertigem. Suas suspeitas sobre a morte de Carolina agora pareciam confirmadas. Não fora um acidente alcoólico, mas algo muito mais sinistro. E o mais impressionante, Carolina estivera tentando encontrar Marieta. Para finalmente unir mãe e filho, com mãos trêmulas, examinou os documentos anexados. Havia um relatório detalhado da investigadora particular, com fotos de Marieta ao longo dos anos, registros de seus empregos anteriores, endereços onde morou. A última página mostrava uma foto recente dela, entrando no prédio do Grupo Antunes, vestindo o uniforme de limpeza. Havia também cópias de documentos que Carolina aparentemente subtraíra dos arquivos privados da família. A certidão de nascimento original, anulada com um carimbo vermelho de natimorto. Registros médicos do parto, e até mesmo uma carta escrita por Marieta a Jorge, datada de poucas semanas antes do nascimento de Lucas, falando sobre seus planos para o futuro e o nome que gostaria de dar ao filho, Miguel.
Miguel, este teria sido seu nome, não Lucas. Junto aos documentos, encontrou algo que fez seu coração apertar. Um envelope pequeno contendo uma mecha de cabelo de bebê, cuidadosamente preservada com uma etiqueta na caligrafia simples de Marieta, do meu filho, para nunca esquecer. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. O amor daquela mulher, que ele tratara com tanto desprezo, atravessara décadas de separação sem diminuir. Enquanto isso, a mulher que ele considerava mãe, embora o amasse verdadeiramente, morrera carregando o peso de uma mentira que nunca escolhera. O celular tocou, arrancando-o de seus pensamentos. Era Rogério. Chefe, precisamos conversar urgentemente. Descobri algo nas gravações de segurança da empresa no dia do acidente da sua mãe. Dona Neuza esteve com ela minutos antes dela sair dirigindo. Lucas congelou. O quê? Como ninguém viu isso antes? Porque as imagens originais desapareceram misteriosamente dos arquivos. Encontrei uma cópia em um backup antigo que ninguém se lembrava de apagar. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. As peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça terrível. Mande isso para mim imediatamente, Rogério. E mais uma coisa. Preciso que você encontre e traga alguém para a reunião do conselho hoje. É vital. Lucas desligou o telefone e voltou sua atenção aos documentos espalhados. Por 5 anos, desde a morte de Carolina, sentira um vazio inexplicável. Agora entendia por quê. Perdera não apenas a mulher que o criara, mas também a única pessoa na família disposta a contar a verdade, a fazer o que era certo, e pensar que ela estivera prestes a revelar tudo, a finalmente reunir Lucas com sua mãe biológica, quando foi silenciada. Primeiro Jorge, depois Carolina. Quantas vidas haviam sido destruídas para manter o segredo? Preservar o nome dos Antunes, seus olhos caíram sobre o último parágrafo da carta de Carolina. Independente do que descobrir daqui para frente, de quem realmente é ou escolher ser, lembre-se que meu amor por você sempre foi verdadeiro, apesar das mentiras. Quem ele realmente era? Lucas Antunes, o poderoso executivo, produto de mentiras e crimes, ou Miguel, o filho de Marieta, roubado de sua verdadeira mãe e transformado em algo que talvez nunca devesse ter sido? A resposta não viria facilmente, mas uma coisa estava clara: não podia mais viver na mentira, por Carolina, por Marieta e por si mesmo. Precisava finalmente enfrentar a verdade, não importa o custo. Olhou para o relógio. 10h15. Menos de 4 horas até a reunião do conselho. Com determinação renovada, começou a reunir todos os documentos, organizando-os cuidadosamente. A estratégia que buscara a noite toda finalmente tomava forma em sua mente. Cíntia planejava usar a verdade como arma contra ele. Mas e se ele abraçasse essa verdade primeiro? E se, em vez de negar, assumisse completamente quem realmente era? O telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô, Lucas. A voz trêmula de Clara, a irmã de Marieta. Algo aconteceu. Mari desapareceu. Como assim? Lucas sentiu o sangue gelar. Saiu para comprar pão cedo aqui na esquina. Já era para ter voltado há mais de 1 hora. Não atende o celular, Lucas. Estou com medo. Aquela mulher que a ameaçou. Estou indo para aí agora, respondeu ele, já pegando as chaves do carro. E Clara, ligue para a polícia. Conte tudo, enquanto dirigia a toda velocidade em direção a Campinas. Só conseguia pensar em uma coisa. Neuza, primeiro Carolina, agora Marieta. A mulher estava eliminando sistematicamente qualquer um que ameaçasse revelar a verdade. Mas desta vez, Lucas não permitiria. Não perderia sua mãe biológica sem nem mesmo ter tido a chance de realmente conhecê-la, de pedir perdão por como a tratara. O celular tocou novamente. Agora era Rogério. Chefe, Dona Neuza cancelou todos os compromissos da manhã. E pelo GPS do carro corporativo. Ela está em Campinas. Lucas dirigia pela rodovia Anhanguera em velocidade perigosa, ignorando os limites e as buzinas ocasionais dos outros motoristas. Seu coração batia tão forte que podia senti-lo na garganta. Cada minuto que passava aumentava sua angústia. Onde Marieta estaria? O que Neuza poderia ter feito com ela? Mantenha a calma, repetia para si mesmo, as mãos apertadas no volante. Pense como um executivo, não como um filho desesperado. Filho,
A palavra ainda soava estranha em sua mente quando aplicada à sua relação com Marieta. Após quase 4 décadas vivendo uma mentira, a verdade ainda parecia um território desconhecido e assustador. Seu celular tocou novamente. Alguma notícia? Perguntou imediatamente, sem nem verificar quem ligava. Lucas, é a Clara. Ela voltou. A voz soava aliviada, mas ainda trêmula. Maria está aqui. Está bem? Graças a Deus. Lucas deixou escapar um suspiro profundo, reduzindo a velocidade pela primeira vez desde que saíra de São Paulo. O que aconteceu? Não sei direito. Ela está muito nervosa. Disse algo sobre uma mulher a seguindo na padaria, sobre ter se escondido em um mercado. Clara fez uma pausa. Acho melhor você vir mesmo assim. Ela precisa te ver. Lucas olhou para o relógio. Faltavam menos de 3 horas para a reunião do conselho. Estou a caminho. Chegarei em 20 minutos. A casa de Clara estava silenciosa quando Lucas chegou. Bateu na porta com um misto de alívio e ansiedade. O que diria a Marieta agora que teriam um momento real para conversar? Sem a raiva inicial ou o choque da revelação, Clara abriu a porta, observando-o com uma expressão séria. Ela está na sala, disse simplesmente, conduzindo-o para dentro. Marieta estava sentada em uma poltrona simples. As mãos trêmulas segurando uma xícara de chá. Parecia menor e mais frágil do que Lucas se lembrava. Mas seus olhos, os mesmos olhos verdes que ele via no espelho todas as manhãs, mantinham uma dignidade impressionante, apesar do medo evidente. Ao vê-lo, ela se levantou apressadamente, derramando um pouco do chá. Você veio, disse, a voz quase um sussurro. Lucas parou a alguns passos de distância. Subitamente, sem palavras. O que diz um homem à mulher que lhe deu a luz, da qual foi separado, e que posteriormente humilhou sem saber quem ela era. Eu precisava ter certeza que você estava bem, respondeu finalmente. Clara olhou de um para o outro. Vou deixar vocês conversarem, disse, retirando-se discretamente para a cozinha. Um silêncio desconfortável se instalou. Marieta voltou a se sentar, e Lucas ocupou o sofá em frente a ela, observando os detalhes que antes não notara. O formato idêntico das sobrancelhas, o mesmo tom de pele, a maneira como ela inclinava levemente a cabeça quando estava nervosa. Exatamente como ele fazia. O que aconteceu hoje de manhã? Perguntou finalmente. Marieta respirou fundo, tentando controlar o tremor na voz. Fui comprar pão na padaria da esquina. Logo percebi que alguém me observava. Era aquela mulher, a mesma que me ameaçou no estacionamento da empresa. Estava num carro preto, com um motorista. Quando saí da padaria, o carro começou a me seguir. Neuza, confirmou Lucas, sentindo a raiva crescer novamente. Não sei o nome dela, mas parecia alguém importante, rica. Tinha aquele jeito de quem não está acostumada a ouvir não. Marieta continuou. Entrei em pânico e corri para um mercado, onde me escondi entre as prateleiras. Fiquei lá por quase 1 hora, até ter certeza que ela tinha ido embora. Por que não me procurou antes? Lucas perguntou, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. Depois daquela noite no escritório, você simplesmente desapareceu. Um sorriso triste apareceu no rosto envelhecido de Marieta. O que eu deveria fazer? Você claramente não acreditava em mim. E depois, as ameaças começaram. Aquela mulher disse que se eu continuasse tentando contato, pessoas como eu desapareciam facilmente em São Paulo. Lucas fechou os olhos por um momento, a raiva e a culpa se misturando. Sinto muito, disse. As palavras soando inadequadas para o tamanho de sua culpa. Por tudo, por como te tratei, por não ter acreditado imediatamente, Não é sua culpa, interrompeu Marieta, a voz subitamente firme. Você não sabia como poderia saber? Lucas balançou a cabeça. Mas eu deveria ter sido melhor. Não apenas com você, mas com todas as pessoas que considerava abaixo de mim. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Estou começando a entender quanta arrogância carreguei por anos, quanta crueldade desnecessária. Marieta o observou com uma expressão indescritível. Parte tristeza, parte orgulho tímido. Você parece com ele, disse suavemente. Com Jorge. Não apenas na aparência, mas quando fala sério assim, ele também tinha esse olhar determinado. A menção ao pai biológico fez Lucas se inclinar para a frente, ávido por saber mais.
Como ele era, Jorge. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Marieta pela primeira vez. Era diferente dos outros Antunes, sonhador, gentil, estudava literatura na faculdade, queria ser escritor, embora o pai o forçasse a fazer administração, tinha um senso de justiça que não combinava com aquela família. Como vocês se conheceram, eu era empregada na mansão. Tinha apenas 18 anos. Ela recordou. O olhar distante. Um dia, derramei café no livro que ele estava lendo, em vez de gritar comigo, como faria qualquer outro patrão. Ele riu, disse que o livro não estava tão bom assim e que eu provavelmente o salvara de perder mais tempo com ele. Lucas sorriu, tentando imaginar a cena. E depois, aconteceu devagar. Conversas na biblioteca quando todos já tinham se recolhido. Ele me emprestando livros, me ensinando coisas que eu nunca teria aprendido de outra forma. Até que ela suspirou. Nos apaixonamos. Sabíamos que era impossível, que a família jamais aceitaria, mas éramos jovens. Acreditávamos que o amor superaria tudo. Ela se levantou subitamente e foi até uma bolsa simples no canto da sala. De dentro, retirou um pequeno álbum de fotografias desgastado. Trouxe isso comigo quando fugi. É o mais precioso que tenho. Sentou-se ao lado de Lucas no sofá e abriu o álbum. Na primeira página, havia uma foto antiga e amarelada de um jovem bonito, com cabelos escuros e sorriso gentil. Jorge Antunes, sem dúvida, ao lado dele, uma Marieta jovem, quase irreconhecível de tão diferente, com um sorriso tímido e olhos brilhantes. Essa foi a única foto que tiramos juntos, explicou ela. Jorge tinha medo que alguém descobrisse, mas insistiu em termos pelo menos uma lembrança, conforme virava as páginas. Lucas percebeu que o álbum não continha mais fotos de Marieta e Jorge, mas sim recortes de jornal, fotografias distantes, pequenas notas. Era uma cronologia de sua própria vida, cuidadosamente colecionada por Marieta ao longo dos anos. Herdeiro dos Antunes começa a escola particular, dizia um recorte com a foto de um Lucas de 6 anos. Jovem promissor, Lucas Antunes se forma com honras em Harvard. Mostrava outro, com sua foto na cerimônia de formatura. Como você conseguiu tudo isso? Perguntou, a voz embargada de emoção. No começo foi difícil, respondeu Marieta, passando os dedos suavemente sobre as páginas. Eu havia sido expulsa da cidade, ameaçada, mas eventualmente encontrei formas, assinaturas de jornais, contatos na alta sociedade que me passavam informações. Nos últimos anos, com a internet, ficou mais fácil acompanhar de longe. Lucas virou mais uma página e encontrou fotos suas em eventos sociais, reportagens sobre negócios bem-sucedidos, até mesmo um artigo da revista Forbes com seu rosto na capa. Mas o que realmente partiu, seu coração foi a última página. Ali, escrito à mão com uma caligrafia cuidadosa, estava uma mensagem datada de décadas atrás. Meu filho, se um dia o destino nos reunir, quero que saiba que em cada noite que passei longe de você, nunca houve um momento em que não estivesse em meu coração. O amor verdadeiro não exige reconhecimento, apenas existe. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, incapaz de contê-las. Esta mulher, que ele tratara com tanto desdém, mantivera vivo o amor por um filho que nem sequer se lembrava dela. Acompanhara de longe suas conquistas, orgulhosa, mesmo sabendo que ele provavelmente jamais saberia da existência dela. Por que não tentou me contatar antes? Perguntou, limpando as lágrimas sem constrangimento. Tentei, várias vezes, respondeu ela tristemente. Quando você tinha 10 anos, consegui um emprego como faxineira na sua escola. Fui demitida uma semana depois, sem explicação. Anos mais tarde, descobri que José Honório tinha contatos na administração. Quando você entrou na faculdade, tentei me aproximar novamente. A mesma coisa aconteceu. Lucas fechou o álbum, incapaz de continuar olhando sem se desmanchar completamente. E então, há 3 anos, você finalmente conseguiu o emprego na empresa. Marieta assentiu. Foi minha última tentativa. Pensei que talvez, com você adulto e independente, os velhos não teriam mais tanto controle. Que poderia pelo menos te ver de perto, mesmo que nunca soubesse quem eu era. Ela fez uma pausa. Não planejava revelar a verdade daquela forma. Foi o destino que fez minha carteira cair naquela noite.
Lucas consultou o relógio. Faltava pouco mais de 1 hora para a reunião do conselho. Era tempo de tomar decisões. Marieta, mãe, disse, as palavras fluindo mais naturalmente do que esperava. Preciso que venha comigo a São Paulo agora. Há uma reunião importante e preciso que você esteja lá. Ela o olhou, surpresa e assustada. Mas aquela mulher, Neuza, as ameaças... Não se preocupe com ela, respondeu Lucas. Uma nova determinação em sua voz. É hora de colocar um fim nisso tudo. De expor a verdade. Não importa as consequências. Marieta hesitou. O medo ainda evidente em seu olhar. Você vai perder tudo. A empresa, o status... Lucas sorriu, um sorriso que misturava tristeza e libertação. Talvez, mas ganharei algo muito mais valioso, respondeu, segurando as mãos enrugadas de sua verdadeira mãe. Uma chance de finalmente ser quem realmente sou, de fazer a coisa certa, pelo menos uma vez na vida. Clara entrou na sala, observando a cena com lágrimas nos olhos. Vamos com você, disse ela firmemente. Mari não vai enfrentar isso sozinha. Enquanto se preparavam para sair, Lucas sentiu uma estranha paz substituindo a turbulência dos últimos dias. O caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava na direção certa. A medalha que carregava no bolso, aquele pequeno objeto que conectava seu passado a seu presente. Não parecia mais um peso, mas sim um símbolo de quem ele realmente era e de quem poderia se tornar. A sede do Grupo Antunes, com sua fachada espelhada refletindo o céu cinzento de São Paulo, parecia mais imponente e intimidadora que nunca. No estacionamento subterrâneo, Lucas ajudou Marieta a sair do carro, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou ela, ajeitando nervosamente o vestido simples que Clara insistira que usasse para a ocasião. Absoluta, respondeu Lucas, surpreendendo-se com a própria convicção. Clara se juntou a eles, carregando o álbum de recortes e a pasta com os documentos que Lucas reunira. Os três formavam um grupo improvável enquanto caminhavam para o elevador privativo que levava diretamente à sala de reuniões da diretoria. No trajeto, funcionários observavam curiosos a presença de Marieta. Alguns a reconhecendo como a faxineira. Outros, simplesmente estranhando a presença de uma mulher simples, acompanhando o poderoso presidente da empresa. Rogério os aguardava no corredor, visivelmente nervoso. Chefe, todos já estão lá dentro. Cíntia chegou mais cedo e está falando com cada conselheiro individualmente. Ele baixou a voz. E trouxe documentos. Muitos documentos. Obrigado, Rogério, respondeu Lucas, apresentando rapidamente Marieta e Clara. Eles já sabem, não oficialmente, mas há rumores circulando desde ontem. Algo sobre sua legitimidade como herdeiro sendo questionada. Lucas assentiu, não surpreso. Em grandes corporações, os segredos raramente permaneciam ocultos por muito tempo, especialmente quando envolviam disputas de poder. E quanto ao outro assunto? Perguntou referindo-se às gravações de Neuza. Tudo preparado conforme pediu, as gravações do estacionamento, as do dia do acidente de sua mãe, estão no sistema, prontas para serem exibidas. Lucas respirou fundo. Certo, vamos entrar. A imponente sala de reuniões, com sua enorme mesa oval de madeira nobre e cadeiras de couro preto, caiu em absoluto silêncio quando as portas se abriram. 12 pares de olhos se voltaram para os recém-chegados, a surpresa evidente em cada rosto ao verem Marieta, Cíntia, que estava de pé próxima à cabeceira da mesa, tradicionalmente ocupada pelo presidente, congelou momentaneamente. Neuza, sentada à direita da filha, empalideceu visivelmente ao reconhecer Marieta. Peço desculpas pelo atraso, senhores. Lucas anunciou com a voz firme que usava para fechar negociações difíceis. Gostaria de apresentar 2 convidadas especiais para a nossa reunião de hoje. Marieta Dias e sua irmã, Clara. Murmúrios confusos percorreram a mesa. Um dos conselheiros mais antigos, Edmundo Prado, amigo próximo de José Honório, limpou a garganta. Lucas, com todo respeito, esta é uma reunião do conselho. Assuntos confidenciais serão discutidos. Pessoas externas não deveriam. O assunto principal desta reunião extraordinária, interrompeu Lucas, caminhando calmamente até a cabeceira oposta à de Cíntia, diz respeito diretamente a essas 2 senhoras. Peço que permaneçam.
Cíntia recuperou a compostura, um sorriso calculado formando-se em seus lábios. Na verdade, a presença da senhora Marieta é bastante oportuna. Considerando o tópico que planejava apresentar, Neuza tocou o braço da filha, como se tentasse adverti-la, mas Cíntia a ignorou. Senhores conselheiros, continuou ela, distribuindo pastas com documentos. Convoquei esta reunião para discutir uma questão de extrema gravidade que afeta diretamente a liderança e legitimidade da presidência do Grupo Antunes. Lucas permaneceu calmo, observando os conselheiros abrirem as pastas e examinarem os documentos com expressões que variavam de choque a descrença, como podem ver pelas evidências que compilei. Prosseguiu Cíntia, sua voz ganhando confiança. Lucas Antunes não é biologicamente filho de Otávio e Carolina Antunes. Como todos sempre acreditamos, na verdade, é filho ilegítimo de Jorge Antunes, primogênito de José Honório, com uma empregada da casa. Neste ponto, ela gesticulou na direção de Marieta, que permanecia de pé, o queixo erguido com dignidade apesar do tratamento humilhante. Novo burburinho percorreu a sala. Edmundo Prado empalideceu. Outros conselheiros trocaram olhares preocupados. Mais graves ainda são as evidências de falsificação de documentos, certidões de nascimento alteradas e outros atos potencialmente criminosos cometidos para encobrir esta verdade. Cíntia continuou, saboreando cada palavra. Em resumo, senhores, o homem que lidera nossa empresa não é legalmente um Antunes, é um bastardo, filho de empregada, que não tem direito legítimo à presidência ou às ações controladas pela família. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhares se dirigiram a Lucas, esperando sua negação. Sua defesa, em vez disso, ele sorriu tranquilamente. Tudo o que minha prima acabou de dizer é absolutamente verdadeiro. A declaração caiu como uma bomba. Até mesmo Cíntia pareceu momentaneamente sem palavras, claramente não esperando uma admissão tão direta. Sou de fato filho biológico de Jorge Antunes e Marieta Dias, continuou Lucas, sua voz firme ecoando na sala silenciosa. Nasci em março de 1986, na mansão da família. Minha mãe biológica foi informada que nasci morto, enquanto na verdade fui entregue a Carolina e Otávio, que me criaram como filho legítimo. Marieta deu um passo à frente, ficando ao lado de Lucas. Esta é a verdade que esperei 38 anos para ver reconhecida, ela disse. A voz inicialmente trêmula ganhando força a cada palavra. Meu filho me foi roubado, e Jorge, que ameaçou revelar tudo, morreu em um acidente suspeito poucos meses depois. Lucas então pediu a Rogério para exibir nas telas ao redor da sala os documentos que encontrara nos pertences de Carolina, incluindo sua carta de confissão, o que minha prima Cíntia não mencionou, talvez por não saber. Continuou ele, observando os rostos chocados dos conselheiros, enquanto liam a carta de Carolina. É que houve um crime muito mais grave envolvido nesta história. O acidente que matou Jorge Antunes não foi acidental. Foi orquestrado por José Honório para silenciar o próprio filho. Isso é difamação, exclamou Neuza, levantando-se abruptamente. Você não pode fazer acusações dessas contra um homem que acabou de falecer. Posso e devo, quando tenho prova, respondeu Lucas friamente, fazendo um sinal para Rogério. Nas telas, surgiu o vídeo da confissão de José Honório no hospital, sua voz fraca admitindo a ordem para assustar Jorge, que resultou em sua morte. Meu Deus, sussurrou um dos conselheiros. E há mais, continuou Lucas. Por anos, Carolina sofreu com a culpa de participar deste esquema. Eventualmente, decidiu revelar a verdade. Contratou uma detetive para encontrar Marieta, reuniu provas, preparou-se para contar tudo, na véspera de sua morte, escreveu esta carta, e no dia seguinte, morreu em um suposto acidente de carro. Novamente, Rogério exibiu um vídeo, desta vez mostrando Neuza conversando com Carolina no estacionamento da empresa. Horas antes do acidente fatal, tenho testemunhas que viram Neuza ameaçando Carolina naquele dia, continuou Lucas, sua voz agora carregada de emoção. E recentemente, a mesma Neuza ameaçou Marieta. Tentando silenciá-la quando descobriu que ela havia encontrado seu filho perdido, Neuza levantou-se novamente, desta vez visivelmente perturbada. Isso é tudo mentira. Não podem acreditar nele. Esta mulher...
Apontou para Marieta. Está claramente tentando se aproveitar da situação, talvez até forjando essas provas para extorquir a família. Clara abriu então o álbum de recortes, mostrando aos conselheiros mais próximos. Minha irmã passou 38 anos procurando o filho, disse com dignidade, colecionando cada fragmento de informação sobre ele, orgulhosa de cada conquista, mesmo sabendo que nunca seria reconhecida como sua mãe. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Cíntia, que parecia recuperar o controle da situação. Tudo isso é muito comovente, sem dúvida, mas não muda os fatos legais. Lucas não é um Antunes legítimo. As cláusulas do estatuto da empresa são claras. A presidência e o controle acionário familiar devem pertencer a descendentes diretos de José Honório, legalmente, mesmo sendo filho biológico de Jorge. Lucas continua sendo ilegítimo, já que seus pais não eram casados. Edmundo Prado pigarreou, visivelmente desconfortável. Cíntia tem razão quanto aos aspectos legais. O estatuto é bem específico. Se Lucas não é legalmente um Antunes, não pode presidir o grupo. Lucas assentiu calmamente. Compreendo perfeitamente. E estou preparado para renunciar à presidência. Ele fez uma pausa, observando o sorriso vitorioso que começava a se formar no rosto de Cíntia. Mas antes, gostaria de apresentar um último documento. Rogério distribuiu cópias de um papel amarelado pelo tempo. Era o testamento original de Janaína Antunes, bisavó de Lucas e matriarca fundadora do Império da Família. Como sabem, a cláusula do estatuto sobre descendentes diretos foi estabelecida por Janaína, minha bisavó, quando estruturou a empresa. Mas o que poucos sabem é que seu testamento pessoal, que complementa o estatuto, tem uma cláusula específica para casos de filhos fora do casamento. Os conselheiros leram atentamente o documento, com expressões de surpresa crescente. Em caso de descendência comprovada por sangue, mesmo fora do matrimônio, reconheço a legitimidade da herança, desde que o caráter e os valores da família sejam honrados. Leu Lucas, citando o testamento. Janaína era uma mulher à frente de seu tempo, e preocupava-se mais com o sangue e os valores do que com formalidades legais. Cíntia parecia em pânico agora, folheando freneticamente seus próprios documentos. Isso não é possível. Esse documento não consta de nenhum registro oficial, porque José Honório o manteve escondido, temendo exatamente esta situação. Respondeu Lucas. Carolina o encontrou e preservou, junto com todas as outras provas, naquele momento, inesperadamente. As portas da sala se abriram. Apoiado em uma bengala e acompanhado por uma enfermeira, José Honório entrou lentamente, seu rosto pálido mas determinado. Um choque coletivo percorreu a sala. O velho patriarca, que todos acreditavam estar morto, avançou com dificuldade até ficar entre Lucas e Cíntia. O verdadeiro herdeiro dos Antunes não é apenas quem carrega nosso sangue, disse José Honório com voz fraca mas audível, mas quem carrega nossos valores. E hoje, Lucas mostrou ser mais digno do que eu jamais fui. A sala inteira caiu em um silêncio atônito. 6 meses se passaram desde aquela reunião extraordinária que mudou para sempre o rumo do grupo Antunes. A notícia sobre o verdadeiro herdeiro da família causou furor na imprensa durante semanas, mas como todo escândalo corporativo, eventualmente foi substituída por novas histórias. No jardim da nova casa de Lucas, no Morumbi, bem menor que sua antiga cobertura, mas infinitamente mais acolhedora, a luz dourada do fim de tarde filtrava-se através das folhas das árvores. Marieta sentava-se em uma cadeira de balanço, observando os pássaros com um sorriso sereno. Aos 57 anos, parecia mais jovem e mais viva do que nos últimos 3 anos trabalhando como faxineira. Cheguei, Lucas anunciou, entrando no jardim após um dia de trabalho. Não usava mais ternos caríssimos, preferindo uma simplicidade elegante que antes desprezaria. Como foi no instituto hoje? Perguntou Marieta, os olhos brilhando de orgulho. Incrível. Acabamos de aprovar mais 20 bolsas de estudo para filhos de trabalhadores domésticos, respondeu ele, sentando-se ao lado da mãe. No próximo mês, lançamos o programa de microcrédito para mulheres empreendedoras de baixa renda, o Instituto Marieta Dias. Fundado por Lucas com parte de sua fortuna pessoal, tornara-se rapidamente reconhecido por seu trabalho com famílias separadas pela pobreza e desigualdade social.
A ideia nascera das conversas com sua mãe sobre quantas outras Marietas existiam pelo Brasil. Mulheres que perderam seus filhos por circunstâncias socioeconômicas, preconceito ou manipulação dos mais poderosos. A transformação de Lucas surpreendera a todos. O ex-empresário arrogante agora dedicava metade de seu tempo ao instituto, enquanto na outra metade continuava a supervisionar o Grupo Antunes. Embora de uma forma completamente diferente, após a confissão pública de José Honório naquele dia, seguiram-se mudanças drásticas. O velho patriarca, que simulara a própria morte como o último recurso para observar como a situação se desenrolaria, um plano que apenas seu médico particular conhecia, fora diagnosticado com um câncer terminal, optara por passar seus últimos meses em prisão domiciliar, colaborando com as autoridades para esclarecer os crimes do passado, especialmente a morte de Jorge. Neuza enfrentava um processo criminal pela participação no acidente que matara Carolina. As provas eram circunstanciais, mas suficientes para mantê-la afastada dos negócios da família, enquanto o caso se arrastava nos tribunais. Quanto a Cíntia, uma auditoria interna revelara que ela vinha desviando fundos da empresa há anos, usando empresas de fachada para inflar contratos. Afastada do Grupo Antunes, mudara-se para o exterior para escapar do escândalo. "Chegou uma carta para você", comentou Marieta, entregando um envelope com o timbre de um hospital. "Parece ser do seu avô." Lucas pegou a carta com um suspiro. Apesar de tudo, visitava José Honório regularmente no hospital onde agora estava internado em fase terminal. Era uma relação complexa, misturando ressentimento, compaixão e, surpreendentemente, um novo tipo de respeito mútuo. "Vou ler mais tarde", disse, guardando o envelope no bolso. "Hoje quero apenas aproveitar o fim de tarde com você." A convivência diária com Marieta fora uma redescoberta constante para Lucas. Nas primeiras semanas, a adaptação não foi fácil. Eram, afinal, dois estranhos ligados pelo sangue, mas separados por décadas de vivências diferentes. No entanto, conforme os dias passavam, a conexão entre eles se fortalecia naturalmente. Lucas aprendera a apreciar a sabedoria simples de Marieta, sua gentileza inata e seu humor discreto. Ela, por sua vez, maravilhava-se com a inteligência do filho e principalmente com sua capacidade de transformação. "A Clara ligou mais cedo", comentou Marieta. "Vem nos visitar no próximo fim de semana." "Ótimo. Podemos fazer aquele almoço que você sempre fala, com a receita da vovó." Marieta sorriu, ainda se surpreendendo com o quão facilmente ele agora se referia à sua família, suas raízes. O sol começava a se pôr quando Lucas decidiu finalmente mostrar a Marieta algo que guardara para um momento especial. Foi até seu escritório e voltou com uma caixa antiga. "Encontrei isso entre as coisas guardadas na mansão", explicou, abrindo a caixa. "São de Jorge, do meu pai." Dentro havia diversos cadernos manuscritos, poemas e contos nunca publicados, cartas inacabadas e algumas fotografias no fundo da caixa. Um pequeno livro de poesia com uma dedicatória escrita à mão. "Para Marieta, que me ensinou que a verdadeira nobreza não está no nome, mas no coração." As mãos de Marieta tremeram ao pegar o livro. Por décadas, estas tinham sido as únicas palavras de Jorge que ela possuía, guardadas na memória, ver a caligrafia dele novamente. Após tantos anos, era como ouvir sua voz outra vez. "Ele realmente a amava", comentou Lucas suavemente. "Em seus escritos, fala constantemente de uma M que transformou sua visão de mundo." Marieta apenas assentiu, incapaz de falar enquanto as lágrimas corriam silenciosamente. Lucas retirou algo mais da caixa. Um manuscrito inacabado intitulado "O Filho que Nunca Conheci." "Ah, ele sabia sobre mim", disse Lucas, a voz embargada. "Estava escrevendo isso nas semanas antes de morrer. São reflexões sobre como seria seu filho, que tipo de pessoa eu me tornaria. A dor compartilhada daquele momento uniu mãe e filho de uma forma que nenhuma conversa poderia. Era o luto por Jorge. Pelo tempo perdido, pelas vidas que poderiam ter sido, após alguns minutos de silêncio respeitoso, Lucas se recompôs. "Tem algo mais que quero te mostrar." Conduziu Marieta até seu escritório, onde um grande quadro ocupava agora a parede principal. Era uma pintura a óleo, recém-concluída,
retratando 3 pessoas. Jorge, baseado nas fotografias antigas, uma jovem Marieta e um bebê nos braços dela. A família que nunca teve chance de existir. É lindo, sussurrou Marieta. É um lembrete, respondeu Lucas. De quem sou realmente, de onde venho. Sentaram-se juntos, olhando para a pintura enquanto a noite caía lá fora. Lucas finalmente abriu a carta de José Honório, como suspeitava. Era uma despedida. Os médicos não lhe davam mais que algumas semanas. Arruinei muitas vidas para preservar um império, escreveu o velho patriarca. Agora entendo que nenhuma fortuna vale o preço de uma única pessoa que amamos. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Escolheu a verdade acima do poder. Talvez seja essa a verdadeira herança dos Antunes que vale a pena preservar. Lucas dobrou a carta, pensativo. Apesar dos crimes que cometera, José Honório finalmente compreendera as consequências de suas ações. Havia, afinal, uma espécie de justiça poética nisso. O celular de Lucas tocou. Era Rogério, agora diretor executivo do Grupo Antunes, com atualizações sobre os novos projetos sociais da empresa, sob a nova liderança de Lucas. A corporação passara por uma transformação profunda, focando em sustentabilidade e responsabilidade social, sem abrir mão da lucratividade. Muitos no mercado duvidaram inicialmente, mas os resultados dos últimos meses mostravam que ética e sucesso financeiro podiam caminhar juntos. O Grupo Antunes tornava-se referência em um novo modelo de negócios, inspirando outras empresas familiares a revisarem suas práticas. Depois da ligação, Lucas voltou ao jardim, onde Marieta o esperava com 2 xícaras de chá. Estava pensando. Ela comentou enquanto ele se sentava. Em como a vida dá voltas, por décadas. Sonhei apenas em te encontrar, em ter a chance de te contar a verdade. Nunca imaginei que um dia estaríamos assim, compartilhando um lar, uma vida. Lucas sorriu, compreendendo o sentimento. Sua própria jornada havia sido igualmente surpreendente. Do executivo frio e calculista, que humilhava subordinados ao homem que agora buscava reparação e significado além do dinheiro e poder. A noite já havia caído completamente quando entraram na casa. No corredor principal, Lucas parou diante de um pequeno altar onde a medalha, aquela que unira mãe e filho após tantos anos, repousava em uma caixa de vidro, iluminada suavemente. Acho que já é hora de devolvê-la a você, disse ele, abrindo a caixa e entregando a medalha a Marieta. Afinal, era de sua mãe. Marieta pegou o pequeno objeto dourado, acariciando-o com nostalgia. Então, surpreendentemente, colocou-o de volta no pescoço de Lucas. Não, ela pertence a você agora. É seu legado, não apenas dos Antunes ou dos Dias, mas seu próprio, algo que conecta quem você foi com quem está se tornando. Lucas abraçou a mãe, sentindo-se finalmente em paz com seu passado e ansioso pelo futuro que construiriam juntos. A jornada de descoberta e reconciliação estava apenas começando, mas o mais difícil, a aceitação da verdade, já havia sido conquistado. E Marieta, olhando para o filho enquanto ele adormecia tranquilo naquela noite pela primeira vez em meses, sussurrou para si mesma as palavras que guardara no coração por quase 4 décadas. Valeu a pena, cada dia, cada noite, cada humilhação, tudo valeu a pena.